Oi, tudo bem? Já começou mais um programa. Eu sou a Elga Figueiredo e vou estar com você na próxima hora com muita conversa boa e muita informação. Seja bem-vindo a mais um Elga e Você e já confere aí o nosso super programa de hoje. O cartão de crédito é o maior vilão do superendividamento. E por que que é? Porque hoje o cartão de crédito tem um juro de mais de 400% ao ano. O primeiro passo, seja para você prevenir uma situação do superendividamento, seja até para você conseguir sair, é sim colocar no papel, ter uma planilha do orçamento doméstico, mas é de extrema relevância esse desafio, de colocar no papel todas as suas receitas e as suas despesas. Muitas vezes nós, enquanto nos colocamos como bonzinhos, a gente foca na intenção e esquece do resultado. Na história, os reinados que se deram melhor são aqueles reis que eles não eram bonzinhos, eles eram mais austeros, eles eram temidos, eles passavam essa postura muitas vezes até maldosas. E aí, gostou? Então fique ligadinho que o Elga e Você só está começando. A partir de agora temos um bate-papo fantástico. Estamos recebendo mais uma vez Gisela Simona, secretária adjunta do Procon, com um bate-papo muito sério. Mato Grosso ocupa o 5º lugar do país em número de inadimplentes. E para falar sobre isso, estamos aqui com ela mais uma vez. Gisela, eu sou muito sua fã, sempre te falei. Quero te agradecer mais uma vez por retornar aqui em nosso programa, nos dar o prazer da sua presença, sempre com conteúdo fantástico. Da última vez você nos contou um pouquinho da sua trajetória e hoje vamos falar desse ranking, que estamos ocupando o 5º lugar em número de endividamento. Exato. E tem mais um detalhe, as mulheres, lideram. Exato. Olá, Elga, a todos aí que nos assistem, é uma honra estar aqui com você novamente, e poder falar desse assunto tão importante, para a população brasileira como um todo, porque, como você anunciou, Mato Grosso em 5º lugar no ranking de pessoas endividadas e as mulheres aí na faixa etária a partir dos seus 24 anos, estando no topo dessa lista como mais endividadas. Então, realmente um assunto que a gente precisa conversar e mostrar dicas aí importantes, Seja para não entrar, aqueles que não chegaram a esse ponto, e para quem já está endividado conseguir sair dessa situação. É um grande passo, Eu acho que quando você chega... Acho que todo mundo já passou por uma situação que se desequilibrou um pouquinho no orçamento e contraiu algumas dívidas. Se você realmente não leva aquilo a sério, você senta e coloca no papel, faz um planejamento, você sair dessa situação não é algo muito fácil, Gisela? Não é fácil. O que é importante a gente sempre registrar numa situação como essa? Dívidas todos nós temos. Afinal de contas, muitos de nós, para poder ter um carro melhor, uma casa, você acaba financiando, então você tem aquela dívida, aquele compromisso mensal que você vai pagando. Só que quando essa dívida, na verdade, é maior do que aquilo que você recebe por mês, aí nós já vamos chegando nesse estágio do superendividamento. Então, como você diz, o primeiro passo, seja para você prevenir uma situação do superendividamento, seja até para você conseguir sair, é sim colocar no papel, ter uma planilha do orçamento doméstico para que você coloque ali tudo que você recebe por mês, aquilo que você tem de receita, se você é um assalariado, tem um valor fixo só, ou se você presta vários serviços, colocando ali tudo que recebe e, ao mesmo tempo, tudo que você tem de despesa. Tudo mesmo, Um exercício que eu já fiz, inclusive, que me ajudou muito, foi ter uma cadernetinha ou até no celular, todo dia, você anota tudo que você gasta. Olha só. Você, desde ali do café da manhã, às vezes passou alguém vendendo um suco, você tomou, você gastou ali. Você almoçou ali, às vezes, perto do serviço, aí no final você já pegou um picolé ou uma balinha, anota tudo. Porque no final do dia, quando a gente olha essa lista, geralmente você vê aquilo que você poderia não ter gastado, É Isso aqui foi financeiro que você acaba fazendo, Exatamente. Aprendendo a fazer. E no dia seguinte você já não comete, às vezes,
vezes os mesmos erros, né? Então, é algo que é importante, seja no diário, seja no mensal, mas é de extrema relevância esse desafio, né, de que colocar no papel todas as suas receitas e as suas despesas. Falando de dicas, então você já nos deu duas, né? Fazer aquele planejamento, anotar tudo e anotar tudo que gasta durante o dia. Isso eu nunca fiz, sabe, Gisela? Eu nunca fiz. Mas se você prestar atenção, você saiu de casa, você já está gastando. Saiu de casa, está gastando. E geralmente, né, aqueles valores, então, que você deixa solto na carteira, sem um compromisso certo, a gente sempre volta sem o dinheiro, ele né? volta, ele não volta, né? Mas o que é importante também? Quando você coloca tudo isso no papel, é importante você identificar aquilo que consome mais valores, aquilo que tem juros mais altos, né? Então, por exemplo, nessa mesma pesquisa em que colocou Mato Grosso como 5º estado da federação com maior endividados, ele coloca um alerta. O cartão de crédito é o maior vilão do superendividamento. E por que que é? Porque hoje o cartão de crédito tem um juro de mais de 400% ao ano. Meu Senhor. Então, é muito complicado. Então, um dos maiores cuidados que nós precisamos ter é com o cartão de crédito. Olha, né? É um dinheiro que não é um dinheiro que muitas vezes você não tem, não né? Não tem, né? Você tem aquela, não, eu tenho um cartão aí com limite X, mas não é a sua renda. E às vezes até as crianças são educadas erradas, passa né? No Porque cartão. quando a mãe fala assim, não, mas eu tô sem dinheiro, meu filho, não, passa no cartão, É verdade. né? Como se o cartão não fosse dinheiro. Então, o que nós precisamos aí? O que os economistas nos ensinam, né? Primeiro que é aconselhável, se você realmente quer ter o cartão, se ele te salva em alguns momentos, que você escolha um dos seus cartões. Aquele que tem uma taxa de juros menor, porque vejam que não é tabelado, né? Então isso varia de uma instituição financeira para outra, né? Outra situação importante, que você vê aquele que te traz algum benefício, porque hoje, quando você gasta com cartão de crédito, alguns não cobram taxa de anuidade, que é até permitido por lei, mas não cobram. Outros você pode converter em pontos aquele valor que você paga, seja para converter em milhas aéreas, seja para você adquirir produtos, hoje pela internet você adquire. Então veja o cartão que te dá esse tipo de condição, né? E escolher um, porque quanto mais cartões você tem, mais fica difícil de você se programar. Perde, né? Naquele cenário ali, Exato. Vários cartões. E uma outra tentação que tem, né? É porque na fatura, inclusive, há uma briga aí dos órgãos de defesa do consumidor para tirar aquela expressão que fala assim, pagamento mínimo. Né? Porque o consumidor, quando ele olha, minha fatura é R$3.000, mas ele pode pagar aparentemente R$300, pagamento mínimo 300, ele fala, pagando 300 está tudo certo. É uma armadilha, né? isso, É uma né? armadilha. Por quê? Quando você paga esse mínimo, você está refinanciando o saldo devedor. E refinanciar significa que você vai pagar com juros altíssimos aí, né, no final do mês. Então é por isso que às vezes quando você paga um valor pequeno, esse mínimo, você vê a fatura, mesmo você não comprando mais nada durante o mês, você vai olhar a fatura e parece que ela dobrou. Sim. Entendeu? Então vira uma bola de neve e realmente fica muito difícil de quitar. Você vê também o cartão de crédito você tem que pagar no dia. É. Atrasou 2, 3 dias, na hora que vem já a próxima fatura, Exatamente. já vem um absurdo. Você fala, mas o que é isso? Você assusta, né? Exato. Então a grande dica que eu dou para o consumidor é, quer usar o cartão de crédito? Então use com aquela condição de você pagar a fatura cheia. Nunca pagar o mínimo, né, ou perto do valor máximo, mas o total. Esse é o correto. Né? E aquelas pessoas que são mais tendenciosas aí a ver uma liquidação, uma promoção e querer comprar, não ande com cartão de crédito no bolso. Deixa em casa. Deixa em casa quando for aquela emergência, né? Aquela hora que o gás acaba e o dinheiro do mês já não tem. Essa situação emergencial, alguém ficou doente, precisa comprar um remédio e já não tem mais o dinheiro do mês, aí você usa o cartão de crédito. Mas realmente deixar para as emergências e não para algo corriqueiro, né? Porque às vezes você tem um limite lá de R$1.000, R$2.000, R$5.000, R$10.000 no cartão de crédito e você acha que é um crédito que você tem disponível, que você pode usar. Acho que é algo do ser humano, né, Gisela? Tudo que não é imediato, que o dinheiro não está saindo naquele momento, tipo, você passa no débito, você sabe que o dinheiro já foi ali na Já hora. foi. E o cartão de crédito, ele te dá aquela sensação de jogar para frente. O dinheiro ainda está aqui, é algo assim que está dentro da gente. Então as pessoas têm essa tendência em Exato. achar, mas a
fatura chega, né? Chega. E aí que mora o perigo, né? Então, o nosso alerta é exatamente isso, né, para o consumidor. Então, nós falamos aqui de pôr no papel, falamos que o cartão de crédito é o grande vilão do superendividamento, né? Logo na sequência, nós temos o chamado limite de cheque especial, que também é um outro problema, porque é um crédito que em tese está à sua disposição, né? Tá ali na sua conta, até quando você tira o extrato parece que é seu o dinheiro, né? Então brilha os olhos, né? Os mais disciplinados, eles vão lá no banco e falam assim, eu não quero limite. Né? Os mais disciplinados fazem isso. Aqueles que é o certo, né? Seria o ideal. Trabalhar com a renda real. Renda real, aquilo que é seu. Mas se você, aquele limite, é importante você saber que, de novo, é para uso de alguns dias, né? Já vou receber um dinheiro daqui a 2 dias, estou precisando pagar algo, então uso, porque, de novo, são juros também muito elevados, né? Então, são as primeiras preocupações do consumidor, é o cartão de crédito, é o limite do cheque especial, né? Então, essa é uma situação importante, né? E algo também que aqui a gente deixa, né, o aviso a todos, né, que muitas vezes você, na negociação com o fornecedor, você vê que o juros está elevado, que é abusivo, é uma conta que você pagou, que você comprou, que era R$100, já está quase R$1.000, né? E você acha injusto isso. Não conseguiu negociar, utilize do PROCON, né? O PROCON é um órgão que você pode se socorrer para poder fazer esse tipo de negociação, né? E às vezes, né, eu falo muito com os colegas dos PROCONs que são do interior, porque no interior, quando você fica devendo um pouquinho e você fala num órgão público, às vezes a cidade inteira fica sabendo, então as pessoas ficam até constrangidas de ir ao PROCON, mas hoje nós temos um site, né, que é o site que qualquer pessoa do estado de Mato Grosso, 24 horas por dia e 7 dias da semana, pode entrar lá e fazer a sua reclamação, que é o site www.consumidor.gov.br. Tudo online ali? Tudo online. É um site que é disponibilizado, inclusive, junto com o governo federal, pelo Ministério da Justiça. Então, o consumidor ali, ele e a tela, né, quem tem mais facilidade aí com os meios digitais, então vai lá, lá tem todas as instituições financeiras, registra a sua reclamação e, o que é bacana, em 10 dias no máximo você tem uma resposta. Olha que maravilha. Né? Então é 10 dias que eu falo corrido, inclusive contando sábado, domingo, feriado, né? Então é uma ferramenta que tem um índice em torno de 70% de acordo, então é um índice elevado, então vale muito a pena o consumidor aí que às vezes está sofrendo, né, com essa dívida, que não consegue pagar, que vê que ela só cresce, tentar uma negociação por esse PROCON, canal, né? Isso, usando o PROCON. Super efetivo, porque às vezes o consumidor ele não entende certinho se ele está sendo lesado de alguma forma ou não. Se tem essa dúvida, procurar o PROCON. E chegou a hora de darmos aquela paradinha, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta hoje com Gisela Simona. Gisela, falando dessa questão aí do consumidor, às vezes ele não ter conhecimento, eu verifico que as instituições financeiras, elas incentivam o consumidor a usar o crédito, né? Usar o crédito. Que na realidade é disso que eles sobrevivem. Dos juros, eles querem que o consumidor pague juros. Juros. E aí né, tem uma frase célebre que fala que não existe almoço grátis, né? Não existe almoço grátis exatamente porque quanto mais a publicidade é ostensiva, aquelas do tipo assim, emprestamos dinheiro mesmo que você esteja negativado, Sim. que seu nome esteja lá no Serasa, no SPC, nós emprestamos dinheiro, quando você avalia os contratos, são exatamente os juros mais altos que tem no mercado, né? Então, quanto mais fácil o crédito, muitas vezes mais caro para pagar ele é. Se aproveita daquele desespero da pessoa, Exato. Da vulnerabilidade dela, né? Exatamente. Então, isso tem que ficar atento. E outra atenção que eu peço para o consumidor é os golpes que estão acontecendo pela internet. Nossa, inclusive com os que já estão endividados. Porque essa facilidade de crédito, muitas vezes, elas são oferecidas, você está lá na sua rede social, né? Você está lá no seu Instagram, no seu Facebook, de repente pula na tela, né, aquele empréstimo fácil, né, para você fazer, com juros já aparentemente baixo, e você já clica ali e dali vai indo, né? Eles Sim. vão te levando para o site deles. E ali você, às vezes, já acaba fornecendo seus dados pessoais. Então, a dica é,
Primeiro, você tem interesse em fazer um empréstimo? Nunca vá em links que você viu em rede social. Também não acesse links que chegaram por e-mail ou até no seu SMS ali, Sim, que ainda chega muito torpedo, né, com links para você clicar, ou até no WhatsApp. Sim. Não faça isso. Se você quer fazer o empréstimo e quer fazer pela internet, vá no site do banco. Né? Você vai lá, digita, nem vai só no Google, não. No Google, né? Nem digita no Google, que de repente pode vir aparecer um site clonado. Sim. Então, vai lá, né, digita na barra o endereço do banco que você quer, né, ingresse lá e vá pesquisando isso. Se você tem um contato, né, com um gerente da sua conta, que hoje os aplicativos do banco, geralmente você tem dentro dele como falar com um atendente do banco, confirma aquilo que você fez, que você procurou na rede social antes de aceitar, né? Sim. Porque, infelizmente, às vezes você está tendo golpes, você fornece seus dados pessoais, alguém usa isso para fazer outros empréstimos no seu nome, outras dívidas no seu nome. Então, esse é um cuidado que nós precisamos estar permanentemente tendo para não cair aí em golpes. Hoje em dia virou um trabalho a mais, né? Você conseguir se livrar dos golpes. Exato. Fábrica de golpes. Eu digo que nós estamos, né, se nós já éramos vulneráveis, nós estamos hiper vulneráveis agora, né? E algo que eu aproveito aí a audiência do seu programa, né, que é sempre ostensiva, é falar um pouco desse golpe, né, seja para os endividados ou não, porque boleto todos nós pagamos. É verdade. Né? E os boletos é um golpe que em tese já é um pouco antigo, mas cada dia ele vem mais sofisticado, né? Que é o golpe do boleto falso. Né? Você ter uma ideia, inclusive, de contas básicas de energia elétrica, de água, estão vindo aí fraudados. Nossa. Quando você está buscando online essa ferramenta. Né? Então, nós precisamos ter cuidado. Né? Nós temos aí a possibilidade, às vezes, de você tirar da internet, né? Qual que é a atenção que a gente pede do consumidor. Na hora que você pega o código de barras e você vai digitar lá no seu aplicativo do banco, ou que você vai ler o Pix lá, por exemplo, para fazer o pagamento, sempre aparece quem é o beneficiário. Então, você confirma se o beneficiário é realmente o fornecedor que você quer pagar antes de confirmar. Porque muitas vezes o nome que está aparecendo ali é o nome de uma pessoa física, né? Mas a gente faz às vezes no automático. Já né? vi, né? Já vê lá o QR Code? A pessoa já lê, já confia que já está direto ali e já vai mandando e já vai, manda e paga, né? E isso está sendo um problema, porque quando você aciona o fornecedor, né, muitas vezes essa falta de cuidado, de ter observado, né, que você não pagou a concessionária de energia, que você não pagou o banco, o financiamento do seu carro, da sua casa, que você queria pagar, você acabou pagando um terceiro, né? Como é que você exige do banco isso? E esse tipo de situação, infelizmente, não tem como responsabilizar a instituição. É a pessoa... É a pessoa que acaba ficando prejudicada, Entendi. exceto se nós tivermos uma situação de vazamento de dados. Né? Eu digo vazamento de dados, o que acontece? Imagina você, né, que está nos assistindo aí e tem um financiamento de um carro, por exemplo. Sim. Né? Para que um terceiro esteja todos os seus dados pessoais, que ele saiba o valor exato da parcela que você paga. Quer dizer, houve um vazamento de dados daquela instituição financeira. Né? Então, vocês fazem essa checagem. Fazem essa checagem. Que teve acesso. Então, e aí ela tem que responder. Né? Principalmente quando o consumidor faz um contato, né? Verdadeiro, quer dizer, ele vai no site da instituição financeira, busca ali o seu contato, né, faz esse contato e acaba gerando um boleto falso. Então, aí a gente tem como responsabilizar, né? Mas a dica viu que caiu num golpe, fazer o boletim de ocorrência é importante e logo na sequência a gente poder aí fazer o registro da reclamação via PROCON, né, ou dependendo da complexidade até via Poder Judiciário. É bom incentivar as pessoas que caíram em golpes, muitos ficam envergonhados, né? Quando caem em golpes. Verdade. A pessoa fica envergonhada e fala, nossa, olha, vejo isso na televisão o tempo inteiro, todo mundo, um vizinho do lado já caiu no mesmo golpe e eu acabei caindo em um golpe. Verdade. Mas acontece, só que a pessoa fica envergonhada e às vezes ela não quer nem procurar nenhum meio para se ressarcir de alguma forma, para que isso não perpetue, né? Evite que essa pessoa continue fazendo outras vítimas. Exatamente. Então, assim,
das pessoas mais esclarecidas, as mais simples, caiam em golpe. Então, não tenham vergonha, né? Saibam que isso, infelizmente, tem acontecido, até porque é isso, né? Os métodos que usam são muito parecidos com o real, né? Então, você acaba sendo induzido a cair aí naquele golpe. Eu sou daquelas que não faço nada por telefone, nada bancário, sabe? Nada de... Eu já falo, olha, ou eu tenho que ter muita atenção com aquilo que eu estou fazendo, nada me distraindo no momento, para eu dar sequência, para eu tomar as minhas medidas, né, necessárias para me proteger ali, ou eu vou diretamente, sabe? Senão eu não faço nada sem eu estar totalmente com atenção. Gisela, eu tive acesso a alguns dados também, que você inclusive nos passou antes da entrevista, que, voltando na questão do endividamento, as mulheres estão aí à frente como sendo as mais inadimplentes, né? Existe uma porcentagem ali considerável das mulheres liderando essa questão da inadimplência. Na sua opinião, o que acontece? Que as mulheres agora elas assumiram um papel assim de realmente estarem à frente na questão financeira da família, elas que cuidam do orçamento. O que está acontecendo com as mulheres de Mato Grosso? Exatamente, nós estamos aí com praticamente 56%, né, dos endividados de Mato Grosso do sexo feminino. Então as mulheres liderando, né? Mas o que é isso? Aparentemente parece ruim, mas quando a gente verifica, né, hoje a chefia do lar ela mudou muito, isso, né? Que eu queria então falar. Tem muitas mulheres hoje que comandam um lar aí, que são mães solo, né, que na verdade sustentam aí a família, e a gente acaba vendo a mulher liderando esse ranking, né? E mesmo muitas vezes compartilhando com o casal, você vê que muitas vezes quem faz todo aquele planejamento, né, do supermercado, que tem a conta de luz, que tem a conta de água, é a mulher que acaba fazendo, né? E algo que é interessante também, porque quando a gente vai verificar no PROCON qual quem vai reclamar mais ou quem busca mais os seus direitos, as mulheres também lideram esse ranking, né, na questão do endividamento, né? Então você vê que, embora ela esteja, mas ela está atenta também, né, a essa questão de juros indevidos, de cobranças que são indevidas, né, o que é algo que é extremamente relevante também. Então não é uma questão tão negativa, né? Eu não vejo na realidade, negativa existe nesse... um planejamento que todo mundo precisa fazer, na verdade, fazer. Homens e mulheres, mas no caso é em relação a essa demanda que aumentou para o sexo feminino, né, hoje em dia. Exatamente, é considerável, né? Então isso tem que ficar atento. Então é isso, assim, com relação às dívidas é muito importante esse planejamento, né? É importante que o consumidor coloque no papel, né, todos as suas receitas, as suas despesas, né, que na hora de ter que resolver o que eu pago primeiro, quando você vê que tá aquela bola de neve, que pague aquilo que realmente esteja os juros mais altos. Tem uma questão também das contas básicas, né, Gisela, que é luz, água, então assim, o telefone já não existe mais, antes era luz, água, telefone, não, o telefone já não existe mais. Inclusive saiu um decreto do governo federal, né, agora já no mês de junho, que ele altera o chamado mínimo existencial. Você está falando aí dessa questão dos valores básicos, né? Então vejam que nós tínhamos um decreto anterior que dizia que o mínimo existencial ele ficava em R$330, um valor muito baixo para o consumidor brasileiro conseguir pagar esse básico, a sua alimentação, sua conta de luz, sua conta de água e tudo mais. E aumentou para R$660, né? Então ainda um valor baixo, mas assim, considerando a renda de um salário mínimo, né, de quem recebe um salário mínimo, é algo que ficou um pouco melhor, né? Em que contexto? Por que tem esse decreto? Para que o consumidor não consiga fazer, né, empréstimos que ocupem essa margem. Então, essa fica preservada, né? Então, isso acontece hoje porque as instituições financeiras, como você falou, elas ficam o tempo todo te oferecendo crédito, e enquanto você tem alguma coisa para receber, elas estão oferecendo. Mas elas não vão conseguir descontar direto da conta do consumidor, né, abaixo desse limite aí. É uma né? proteção, então, é uma proteção. Que tem ao consumidor. Exatamente. Então, isso agora é algo bom, né, que aconteceu, ainda não é o melhor, porque a gente sabe que às vezes um caso varia do outro, né, dentro do que é necessário no mínimo. Quando você tem uma pessoa, por exemplo, doente dentro da família, tudo isso gera um desequilíbrio, né, financeiro. Né? E algo que é importante também o consumidor saber, nós temos uma lei que é de 2021, que é chamada Lei do Superendividamento.
O que acontece? No Brasil, quando uma pessoa tinha muita dívida, na verdade ela não tinha nenhum instrumento jurídico para sua proteção. As empresas tinham, que é o Instituto da Falência lá, né? Então você, uma empresa que devia mais do que tinha, ela decretava a sua falência e tinha alguns benefícios da lei para tentar se recuperar, né? A sua recuperação judicial. E hoje existe para a pessoa física. Olha que maravilha! Eu também não tinha esse conhecimento. Tem É essa recente lei. também, É 2021, recente. né? Exato, mas agora que ela está entrando, na verdade, em execução, vamos colocar assim, que as pessoas estão tendo conhecimento dessa lei, né? O PROCON Mato Grosso, que hoje eu represento, na verdade, nós estamos aí fazendo toda uma mudança interna para conseguir aplicar a lei, porque ali é a seguinte situação, porque muitas vezes não adianta, você imagina que você deve para 8 fornecedores. Você deve entre bancos, entre a própria companhia de água, de energia e outras dívidas que você tenha. Quando você negocia, às vezes, com uma, ela só entende, ela só quer saber do orçamento seu e ela. Mas, nesse caso, existe a possibilidade até do PROCON fazer uma audiência coletiva, onde ela coloca todos os seus devedores ali e nós vamos ter que chegar num acordo juntos. Se eu ganho um salário mínimo e 660 tem que estar preservado, né, sobrou R$600 para eu colocar na mesa e, de acordo com as dívidas que eu tenho com cada um, como eu posso pagar, né, sem afetar o meu mínimo existencial. Então, hoje, isso o judiciário já pode fazer. Então, em Mato Grosso, quem estiver passando por uma situação dessa, que fala assim, mas eu não consigo negociar, porque são muitos devedores que eu tenho, né, e eu não consigo sentar com todos ao mesmo tempo, você pode procurar a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, ela faz esse trabalho para agendar essa audiência coletiva, né, e em breve, né, no PROCON vai ter essa condição também. Fazer né? diretamente com o PROCON. Fazer diretamente com o PROCON. Porque existe esse a permissão. consumidor já está acostumado, né? A recorrer ao existe PROCON. essa permissão na via administrativa, mas eu digo o seguinte, não basta eu querer fazer, porque é isso, nós precisamos estar totalmente equipados com alguém, um contador para fazer essas contas para que realmente estejam corretas, né? Então tem que ter um advogado, um contador junto. Esse consumidor merece um acolhimento no sentido assim de muitas vezes até ter um acompanhamento psicológico, né? Porque nós sabemos aí que a dívida, ela é algo que te inquieta, né? Com certeza. Não é algo que você, quem está endividado, que está recebendo cobranças e uma série de situações, não é uma pessoa que fique em paz, né? Consigo mesmo, com a família. Então, às vezes, esse amparo psicológico também é necessário. Olha, é um aprendizado também, né? A pessoa tem esse acolhimento, aprende muito naquele momento para que essa situação não volte a se repetir, né, Gisela? Exatamente. Gisela, sempre é maravilhoso ter você aqui, passando todas essas informações. É um bate-papo que realmente acrescenta na nossa vida. E eu quero te fazer um novo convite para você retornar ao nosso programa, falarmos sobre aquele tema que nós sugerimos, falar sobre o momento da mulher na política. Sim. Eu sei que você também detém um conhecimento muito grande em relação a esse assunto. Você aceita? Com certeza. Será uma eu já honra. te peguei aqui ao vivo. Será uma honra. E eu quero deixar aqui, com toda a sua audiência, na verdade, também os contatos do PROCON. Eu falei já do site, né? Sim. Que é o www.consumidor.gov.br. Quero deixar hoje, o PROCON recebe uma reclamação por WhatsApp também. Olha então, só. Você que não tem tempo de ir ao PROCON no horário comercial, né? O telefone que é 6599228 3098, você pode fazer a sua reclamação por WhatsApp também, né? E vai poder acompanhar por WhatsApp. Você que é do interior, se precisar fazer uma audiência, nós fazemos ela online também. Então não tem nenhum problema de você morar lá em Alta Floresta, lá em Colíder e querer fazer uma reclamação aqui junto ao PROCON estadual. Então nós estamos aí com essa ferramenta para poder chegar em todos os cantos de Mato Grosso. Aproximando cada vez mais, né? Exato. Facilitando essa comunicação com o consumidor. Só assim a gente sai dessa posição, né? Exatamente. Com certeza. Gisela, mais uma vez, muito obrigada. Você é maravilhosa, eu sou sua fã e estou te aguardando aqui o mais breve possível. Conte comigo. Obrigada. Mais uma edição do Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães chegou. E dessa vez, além de atrações especiais, também tem novidades imperdíveis. Esse ano, a Estúdio Z é patrocinador oficial do Camarote Chapada. Com mais de 100 lojas espalhadas pelo Brasil, a Estúdio Z é referência em moda, trazendo as maiores tendências em calçados
e acessórios do mercado de forma descomplicada e acessível. Você sabia que são mais de 15 lojas só no Centro-Oeste? Isso mesmo, a Estúdio Z está pertinho de você, onde quer que você esteja. Se você quer arrasar no festival, lá você encontra tudo que precisa. Do segmento feminino ao masculino, infantil ao esportivo, tem opções para a família toda. E temos uma super novidade para você. Utilize o cupom PRIME10 nas lojas físicas, no site ou pelo WhatsApp 0800 648 0151 e garanta um desconto exclusivo de 10% no seu look para o festival. Não perca tempo, bora curtir o Festival de Inverno com a Estúdio Z. E a partir de agora temos aquele bate-papo gostoso com ele, que sempre traz pautas interessantíssimas e que nos ensina muito. Carlos Campelo, mais uma semana juntos, graças a Deus. Graças a Deus. E aí, com muitas festas juninas nesse mês verdade. maravilhoso. Você já foi? Né? Ainda não. Eu também não, mas eu quero ir pelas comidas. Nossa, são eu deliciosas, quero né? muito, nossa, eu adoro essa época do ano, adoro festa junina, adoro muito, principalmente agora, né? Eu quero comer mais ainda. Ai, você tá podendo por comer por 2, Com 3, certeza. né? Olha, mas eu tô controlando o peso, mas que dá Ah, vontade. tem a festa ali da São Benedito, essa eu não perco, tem aquelas comidas... Eu sou apaixonado por Cuiabá, então a comida cuiabana para mim é uma delícia, né? Maravilhoso. E ali no São Benedito tem esses comidões cuiabanos, Tem né? sempre, Tem, né? tem Lá sempre. Tem sempre. Tem sempre. É uma ótima oportunidade. Me lembrou, É. hein? Obrigada pela dica. Carlos Campelo, estamos aí iniciando mais uma semana, como sempre a gente aqui trazendo pautas interessantes, como eu falei no início do programa. E hoje, sobre o que vamos conversar? Então, Elga, como eu te falei, né? Muitas vezes a gente planeja e vem algumas coisas que mexem com a gente, ativam a nossa memória e fala assim, olha, que assunto interessante para a gente conversar, né? Bom, aproveitando, não querendo te interromper, mas não querendo perder o gancho também, como você escolhe as pautas que você traz? Geralmente são de acontecimentos, assim, no seu dia a dia, e você observa aquilo e fala, nossa, isso é interessante, levar para um bate-papo lá para a gente conversar, que de repente muitos passaram por isso, vão se identificar de alguma forma? Sim, Elga, eu vejo assim. Eu vejo primeiro no Twitter o que está nos top trends, né? Olha! O que é o assunto que está sendo comentado. Sim. E aí tem vários assuntos, né? Então tem coisas que vão chamando bastante a atenção, né? Que legal. Porque fica assim, é o que é assunto que está acontecendo agora e a gente vai bater um papo sobre o que está acontecendo agora, fica muito vívido na cabeça das pessoas que estão vivenciando e prestando atenção nisso. E às vezes até trazendo uma né? ótica diferente sobre aquele mesmo assunto, né? É isso, e assim as pessoas podem ter, exato, as pessoas podem ter essa observação com outro olhar, talvez um Sim. olhar mais técnico sobre determinados assuntos, né? Maravilha. E agora, a de hoje especificamente, é sobre... Talvez a gente não tenha que ser sempre muito bonzinho. Olha, é uma reflexão, É uma verdade? reflexão, Elga. E muitas vezes... Eu acho que tudo que é demais faz mal, né, Campelo? Inclusive, ser muito bonzinho, sabe? E isso daí também gera muito... Eu acho que se confunde muito, né, o termo muito bonzinho. Elga, muito bobinho, muito bonzinho. Isso você falou, é uma verdade. Tudo que é ao extremo não faz bem, né? Então, Sim. ser muito bonzinho ou pouco bonzinho também não é bom, nem um lado nem o outro, né? Mas isso aí a gente vai falar bastante sobre isso para as pessoas entenderem e levarem para o seu dia a dia, porque está muito mais presente no nosso dia a dia do que a gente possa imaginar. E para iniciar eu trago uma metáfora que tem no livro O Príncipe de Maquiavel. Ele fala muito sobre esse tema, né? Um livro que você tem que ler várias vezes, até você realmente entender a mensagem, e né? pode ser um livro controverso.
Um livro assim que muitos não gostam até, acham que é uma mensagem negativa, mas não é. Eu gosto muito daquelas ideias, foram ideias que, quantas gerações, né? Quantos séculos foram escritos aquilo ali, Pois é. o Maquiavel, e olha só, perpetua essa obra. E a gente acaba aprendendo. Com certeza. E talvez as pessoas que talvez não gostem e vão ver o nosso bate-papo aqui, talvez possam olhar com outros olhos. Né? Os olhos de tirar, a gente tem aquele olhar, né? De olhar o copo meio cheio ou meio vazio. Vamos procurar olhar o copo meio cheio, né? Vamos ver a parte boa. Eu sou fã desse livro. Se eu soubesse que a gente iria bater esse papo, que eu teria lido de novo. Mas me deu uma dica. Eu sempre releio o Príncipe. Eu acho, assim, uma leitura bem interessante. É bem interessante, que a gente aprende muito. E lá tem uma metáfora. A metáfora, talvez, não sei se você vai lembrar, mas tinha um leão. O leão, ele estava muito faminto, ele estava muito fraco, ele estava morrendo de fome. E do lado dele, sempre do lado dele, um lobo. Né? Sempre o lobo atendendo todos os desejos, todos os anseios do leão, que é o rei dos animais. Né? E o leão falando para ele, a muito custo, pedindo para o lobo buscar um alimento para ele, porque ele precisava comer, ele estava sem força para caçar. Né? E aí o leão tinha o desejo de comer um cervo. Sim. Né? Porque um cervo, porque uma carne gostosa, uma carne que iria satisfazê-lo. Suculenta, iria satisfazê-lo, era o que ele queria, era o desejo do leão. Aí o lobo saiu à caça do cervo. Né? Agora, como que o lobo ia fazer esse cervo sair de onde estava e ir para uma caverna onde tem um leão doente para se aproximar do leão? O cervo foi e contou uma história o lobo contou uma história para o cervo, que o leão estava morrendo e que queria encontrar um substituto para ele, um novo rei dos animais. Olha né? só que lobo E aí, esperto. vendo o cervo, você, um animal imponente, bonito, forte, com boa postura, com esses chifres enormes Parece que pode... já uma coroa. Olha só. Vai descendo Vai mesmo descendo, ele. né? Imponente, que pode transparecer austeridade para a população dos animais, né? Sim. Ele escolheu você, ele não iria escolher um macaco, ele escolheu uma tartaruga, ele escolheu você. Mas para isso ele tem que passar para você as regras de como ser um rei. Então ele está te esperando para você naquela caverna para você junto. Meu o cervo, Senhor. né, todo lisonjeado, né, com Envaidecido. Exato, envaidecido, Você porque é o rei da leão selva. exatamente foi. Né? Olha só. Isso é quando se aproximando do leão, o leão já com a fome, né? Não deu nem tempo do leão, do cervo se aproximar do leão, o leão avançou no cervo e pegou a orelha dele, só a orelha dele. E o cervo se desvencilhou e saiu correndo, fugiu, assustado. Né? Aí o leão ficou chateado, ficou bravo com o lobo, né? Sim. Mas o lobo falou, não, você foi ansioso demais. Você foi com sede ao pote? Por que você não esperou o cervo chegar mais próximo? É que eu estava com muita fome, quis atacar, mas eu quero o cervo. Lobo, você vai lá e vai trazer esse cervo novamente. Aí o lobo, como que eu vou fazer isso? O cervo agora está sabendo, né? Está com medo, como que eu vou trazer ele novamente? Né? Vou resumir a história. O lobo foi atrás do cervo, seguiu os rastros de sangue, né? Chegou numa comunidade, tinha os pastores, perguntou onde estava o cervo falou que estava escondido, ele foi até lá, aí o cervo chegou, você aqui de novo, você é um mentiroso, falando para o lobo, né? Você é um mentiroso, você me enganou. Aí o lobo falou, não, você que é ansioso, você que não entendeu nada, você que não esperou para saber o que ia acontecer, o leão precisava para passar o segredo para você, mas no seu ouvido só você pode escutar o que o leão tem para falar. E você não quis esperar, você saiu correndo. Ele ia falar esse segredo somente para você, só você que vai saber desse segredo. Enfim, ludibriou o cervo de novo. Novamente. Lá foi o cervo com o lobo, chegou próximo do leão e a história acaba aí, né? O leão foi e matou o cervo. E comeu o cervo. No final das contas. Exatamente. Né? História meio trágica, né? Moral da história.
Aí que vem, né? A moral da história. É exatamente sobre o tema que nós vamos falar. Que muitas vezes nós, enquanto nos colocamos como bonzinhos, né, a gente foca na intenção e esquece do resultado. Entendi. E aí que vem a história, né? Maquiavel fala que na história, quem se deu melhor na história, os reinados que se deram melhor, são aqueles reis que eles não eram bonzinhos, eles eram mais austeros, né? Eles eram temidos, eles Sim. passavam essa postura muitas vezes até maldosas. Né? Ele faz bastante questionamentos Uhum. em relação que você prefere ser amado ou temido. Exato. Né? O livro fala muito Exato. sobre isso. E exatamente isso, entre o bonzinho e o malvado, entre você ser amado ou ser temido. E aí ele vem trazendo toda essa dicotomia entre essas duas questões, nos mostrando o como que a gente tem que fazer e como que nós temos que agir. Ele fala que o bonzinho, ele tem um foco na intenção. Entendi. E o malvado tem foco no resultado. Olha só que forma legal de esclarecer essa assunto, diferença. né? Isso aí eu entendi muito bem. Vamos lá, o bonzinho, ele tem foco na intenção. Na intenção. Né? E o malvado no resultado. O servo na intenção, da emoção de ser o novo rei da selva. E o leão, o foco no resultado, matar a fome. Sim. Né? E aí você prefere o quê? Você prefere estar sendo liderado, por exemplo, por alguém que é cheio de intenções, mas não faz nada? Ou alguém que foca no resultado e muitas vezes não se preocupa pelas intenções? Fica o questionamento aí para cada um decidir a sua resposta. Olha, é um ótimo questionamento. Então eu já vou aproveitar esse gancho, vou chamar o intervalo, deixar vocês pensando um pouquinho sobre isso e a gente já volta. Estamos de volta hoje, segunda-feira, minha gente, que bate-papo interessante. Eu estou adorando aqui, Campelo. Meio estou filosófico, até preocupada, né? pisando em ovos aqui. Sobre, inclusive, os posicionamentos, né, que a gente, às vezes, precisa ter na vida. Para você atingir os seus objetivos, para você prosperar, para você realizar os seus sonhos. Então, você às vezes traça um caminho e esse caminho às vezes não acontece da forma como a gente quer. Então, temos que muitas vezes tomar decisões difíceis na vida. É verdade. Não é verdade? É verdade. A gente só cresce como ser humano a partir do momento dessas decisões difíceis que a gente toma. Né? É muito verdade. E a partir do tema que nós estamos falando, um dos primeiros ensinamentos que o Maquiavel traz é que o bonzinho, que está com foco na intenção, ele tem que se aproximar do malvadinho para aprender com o malvado. Para aprender como que ele age, como que são as técnicas, sabe, para você também ter recursos para também se posicionar. Porque ele fala assim, ó, aquele bonzinho que baixa a cabeça para tudo, né, que não quer ofender ninguém, que não quer ficar de lado nem de A nem de B, não se posiciona, ele fica em cima do muro, ele passa a impressão para as pessoas da sua fraqueza. Perfeito, estava aqui na ponta da língua, fraqueza. Da sua fraqueza, do seu não posicionamento. Do tipo, olha, nós temos aí 10 chefias e tem que mandar um embora. Quem vai mandar embora? Manda fulano, ele não reclama de nada. O bonzinho lá. Ele não reclama de nada, ele está sempre de boa. Se torna uma pessoa descartável, facilmente descartável. Exato, isso eu estou falando daquela pessoa que é bonzinho ao extremo. Bonzinho demais. Bonzinho demais. E o que essa pessoa tem que aprender com o malvadinho? Postura. Ele tem que ter uma postura, ele tem que ter um posicionamento. Ele tem que, algumas vezes, falar não. Sim. E sustentar esse não, porque não adianta ele falar não e daqui a pouco alguém argumenta, não, mas só para mim, faz esse trabalho aqui para mim, faz esse trabalho de conclusão de curso. Semana passada. Por exemplo.
E ele pega e, tá bom, daqui que eu faço, né? Entendi. Então, ele tem que Ele tem que aprender, ter firmeza tem que ter nas suas firmeza, posições. posicionamento, saber falar não, tem que ter firmeza. Então, ele está pegando os recursos do malvadinho, não aquele malvado que você vai... Que destila o mal. Que destila o mal, Sim. que vai nos resultados independentes sobre quem vai atropelar ou não, mas ele tem valores. Então, que valores que ele tem, que eu posso trazer para mim, isso vai saber me posicionar. Engraçado, você falou de valores e eu acho que nossa medida sempre é essa, né? Às vezes você precisa trilhar um caminho, você mede pelos seus valores, fala onde eu posso chegar, aonde para mim é aceitável chegar para obter aquele resultado, né? Então eu acho que você precisa conversar com você o tempo inteiro. Sempre, né, Olga? Sempre, sempre. É um processo de autoaprendizado sempre, né? Com certeza. E aí é um dos primeiros passos. Então, pensa bem, se você for a pessoa bonzinha, que está sempre aberto para tudo, né? Que está sempre disposto para tudo, com certeza alguém vai se aproximar de você com algum interesse, vão se aproveitar de você. Com certeza. Né? É o que mais acontece dentro na da própria realidade. família. Fala assim, tudo sou eu nessa família. Por que será que tudo é você? Você não diz não nunca. Porque você não, exatamente. Você Sim. diz não ou você está sempre disponível? Com Né? certeza. Geralmente as coisas andam juntas, né? A pessoa que não diz não nunca, sempre está disponível, nunca questiona, nunca fica bravo, não emburra nunca, não se sente desrespeitado. Exato. Que, na realidade está faltando com respeito com ele Próprio, mesmo, né? Com Próprio. certeza. Então, e aquela pessoa que tem esse posicionamento, que sabe se colocar, que tem postura firme, que sabe dizer não, ele impõe respeito. Né? Não é medo, impõe respeito, que é a diferença do malvado para o bonzinho. O bonzinho vai ter que aprender alguns valores com o malvadinho para impor respeito, não impor medo. Né? Porque as pessoas também são duas coisas que se confundem muito também. Isso, também. E eu achei bem interessante você falar, você ter o respeito e ter medo são duas coisas diferentes. A pessoa por exemplo, não, eu não vou fazer isso para o campelo porque eu estou com medo do que vem de volta, né? Da lei do retorno. Da lei do retorno. Em relação a ele, porque espera algo que possa trazer algum tipo de prejuízo para a pessoa, né? Na contrapartida da situação. Pode ser. Em relação a você. Pode ser. Agora, a pessoa te respeita também. Fala, não vou fazer isso para o campelo porque eu respeito ele não merece... Ele não merece, ou se eu for chegar, fazer algum comentário com ele, eu tenho respeito por ele, eu vou ter que saber muito bem como me preparar para fazer esse comentário, para argumentar bem, e muitas vezes não faço porque talvez eu não tenha certeza do que eu estou falando, né? Porque eu respeito pelo conhecimento, pela postura, pela pessoa que ele também, né, Campelo? Também, né? Esse é o inteligente, são pessoas inteligentes que pensam dessa forma. O astuto que a gente vai falar daqui a pouquinho. Olha só! A gente vai falar daqui um pouquinho sobre ele. Então, Elga, são coisas que nós temos que aprender também, sabe? E isso foi o que Maquiavel colocou. Outro aprendizado que ele deixa muito claro para nós nessa metáfora, nessa leitura entre bonzinho e malvadinho, é que muitas vezes a gente vai olhar para aquelas pessoas que têm postura, que têm a sua forma de ver, que sabe argumentar em cima daquilo que defende, tem uma ideia e que defende essa ideia, e sabe? Ele não fica em cima do muro, são essas pessoas que elas alavancam a comunidade, elas acabam... São os líderes, né? São os líderes, elas influenciam pessoas. Com certeza. Né? São pessoas que aí passam até uma certa credibilidade. Né? Sim. Então você está lá querendo ser um líder. Se você for um líder muito bonzinho, já tem dentro da literatura, da administração, que é o líder laissez-faire, aquele que deixa estar, faz do jeito que você quer, da forma que você quer. Lembra o manipulador que também faz isso? Então, ele vai deixar muitas pessoas fazendo da forma que elas querem. E muitas vezes a gente não quer isso. A gente quer um líder que direcione. A gente quer um político, a gente quer um governador, a gente quer um presidente que nos representem. Sim. Né? E não uma pessoa que fique em cima do muro. Né? A gente vai até falar assim, nossa, estou com vergonha alheia dessa pessoa. Né? É verdade. Não, essa pessoa que está me representando, eu não quero. Com eu quero certeza. uma pessoa que tenha austeridade, não necessariamente ser mal, né? Mas também não ser excessivamente bom, mas que tenha austeridade, tenha postura e que defenda a sua ideia.
Porque o bonzinho normalmente ele fica em cima do muro. Ele não quer magoar o A e ele não quer magoar o B. Ele fica em cima do muro. Resultado, ele acaba magoando os dois. É verdade. Não se Né? posiciona E se nunca. magoando também. Com certeza. Né? E passando uma imagem ruim em relação à sua pessoa, né? E o outro aprendizado em cima da metáfora, ele fala assim, olha, a gente tem que ser mais o quê? Mais lobo, mais leão ou mais cervo? Olha, que boa pergunta. Aí ele vai, vou resumir, ele traz o leão. O leão representa o quê? A força. A força. O lobo representa o quê? A astúcia. Pois ele foi lá e trouxe o cervo novamente. Mesmo o cervo sendo atacado, ele conseguiu trazer. Sim. E o cervo é aquele que está navegando no mundo, na vida, não sabe o que quer, não sabe todo dia, exato, né? não sabe o que quer, exato, não sabe o que acorda todo dia. Entendo. Né? Uhum. Então ele fala assim então que o cervo já está fora, ficou entre o cervo leão e o lobo. Eu tô ele louca fala assim pra que saber. não, a gente tem que ser mais lobo e mais leão. A gente tem que ter a força. Tem que ter os dois, né? Exato, a gente tem que ter a força. Mas também a gente tem que ser astuto. Né? Por qual motivo? Se eu for sempre usar a força, a gente tem líderes aí que dizimaram populações à base da força. Né? E nós temos líderes aí que são extremamente inteligentes, extremamente astutos, que não precisam usar a força. Não precisam nem usar a força. Né? Com certeza. Porque são astutos. Então, o que nós temos que aprender dentro dessa metáfora que está lá no livro Príncipe, que a gente pode ver que é uma coisa horrível, mas a gente tem que aprender a trazer para a nossa realidade. Nós temos que sermos fortes e nós temos também sermos astutos também. Né? Significa o quê? Não é porque a pessoa está lá, tá precisando de mim naquele momento, que eu preciso estar disponível para ela naquele momento. Eu posso até estar. Assim, olha, Elga, você chega e pergunta assim, Capelo, você pode fazer isso? Eu falei, Elga, eu não vou falar não. Neste momento eu não posso porque eu estou ocupado, eu estou fazendo isso, ou não preciso também nem ficar explicando o motivo. Como você falou, não precisa explicar muito, não. Motivo, nesse momento eu não posso, né? Ponto. Mas eu posso amanhã, semana que vem, ano que vem. Daqui a 2 horas. Daqui 2 horas. Né? Totalmente compreensível. Tá suficiente para você? Claro. Tá suficiente? Sabe, eu não preciso ser agressivo, falar não. Mas também eu não preciso ser bonzinho e falar sim. Sim. Né? Tem que me posicionar. O nível das pessoas que a gente se relaciona também, né? A gente precisa relacionar com pessoas que aceitam isso de uma forma... Não, claro, tudo bem, ótimo. Tem gente que não, tem gente que se ofende. Aí se ele se ofender, se ele se magoou, Elga, é um processo da pessoa. Sim. É complicado? Vai acontecer? Vai. No caso, o que normalmente acontece, uma pessoa ela ganha, ela conquista uma posição social, ela conquista uma visibilidade, né? E muitas vezes a gente só olha na hora que ela está lá em cima, né? Na hora que está em cima, a gente nunca sabe a história do tanto que ela percorreu para chegar lá, né? E para julgar é muito fácil, né? Muito fácil. Brotou. Né? Então, quando essa pessoa está lá, vão ter muitas pessoas ao redor. Eu não vou dizer que todo mundo, mas pode ter algumas pessoas que estão ali querendo o lugar dela. Com toda certeza, querendo o lugar é o que dela. mais acontece. Se ela não for astuta, se ela não tiver uma postura, uma posição, ela vai perder o lugar dela. E quantos de nós passamos disso dentro de empresa, dentro do local de trabalho da gente, né? Que é puxado o tapete da gente, sem a gente nem perceber, eu estava ajudando, mas qual que era a intenção da pessoa? Lembra? Qual que é o propósito da pessoa, né? O resultado que ela queria com aquilo, né? Então ela queria se aproximar de mim porque ela estava querendo um benefício próprio. Pode até querer, a gente na vida da gente é uma troca, né? Às vezes a gente precisa nadar com os tubarões também, né, Campelo? A gente tem que aprender. Precisa aprender. Exato. Faz parte da vida. Exatamente. É o que Maquiavel propõe. Para o bonzinho, aprenda a nadar com os tubarões. Né? Para aprender como que o tubarão age. Eu adoro falar isso. Imagina nadar com os tubarões, né? Aprender com os tubarões para saber como que eles agem, para saber se defender. Com certeza. Como que eu vou saber me defender se eu não sei como que o outro age? Né? Perfeito. Então, a metáfora de hoje é que é para a gente começar a pensar como que é o nosso posicionamento perante a vida. Nós estamos baixando a cabeça para tudo, para todos, ou nós ainda temos, ou a gente ainda tem postura e a gente tem oportunidade de aprender, né?
ou melhor, nós temos a oportunidade de aprender e não sermos assim, termos mais forças, sermos mais astutos, aprendermos com os valores daqueles que talvez a gente possa até não concordar, mas olhar para ele, ver o que ele tem de valor e ver o que dali é o copo meio cheio que eu posso trazer para mim e colocar na minha vida. E eu não ser aquela pessoa que seja influenciável ou que seja descartável. Não, que eu tenha uma postura, que eu tenha uma posição, que eu seja firme nos meus propósitos, nos meus resultados, que eu seja um pouco menos bonzinho. Ai, que maravilha, adorei, viu? Que observações maravilhosas que trouxeram mais uma vez esse livro maravilhoso que é O Príncipe de Maquiavel, Exato. né? Super importante essa leitura, adoro. Campelo, não posso encerrar este programa sem elogiar o seu visual de hoje. Muito obrigado. Adorei seu visual, de verdade, mais assim, estiloso, descontraído, menos sério, mas ao mesmo tempo, né, representando muito bem a sua imagem aqui no nosso programa. Muito obrigado. Adorei. Envaidecido. Deve estar vermelho. Está nisso. Campelo, muito obrigada mais Obrigado uma a vez e você. até semana que vem. Até semana que vem. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Mas amanhã tem muito mais, minha gente. Perdeu algo? Querem entrar em contato com a gente? Querem fazer algo diferente nesse início da semana? Aprender mais? Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso canal no YouTube, que está lá cheio de informações, conhecimento que tenho certeza que vai transformar a sua vida. Faça o teste. E não se esqueçam de se inscreverem em nosso canal. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.